Fala, torcedor vascaíno, a informação que saiu é que o goleiro Léo Jardim teria sido oferecido ao Bahia. Essa novela do Léo Jardim com o Vasco também não acaba nunca, né? A gente não sabe se vai renovar ou não vai renovar. O Vasco ainda conversa com seu empresário para saber sobre a situação do goleiro do Vasco. Continua ou não continua? Coloca a sua opinião aqui nos comentários pra mim saber. E o Diniz, né, cara, mudou a cara do Vasco da Gama, mudou o ambiente do Vasco. O Vasco jogou com raça, com vontade contra o São Paulo. E deu gosto, né, pro torcedor vascaíno ver o time do Vasco da Gama jogar contra o São Paulo. O Vasco amassou. Essa é a verdade. E o Verratti, olha a importância do Verratti. O Verratti, ele tá no top 3 de artilheiros do Vasco da Gama do século. Olha a ideia pra você ter noção aí, né? Um time do Vasco que é limitado, querendo ou não, mas que o Verratti é no top 3 ali de artilheiros do século. É um baita de um centroavante. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar aí no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tem muita gente que esquece, então dá essa moral pra gente que é muito importante, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. Vamos lá. A primeira informação sobre o Verratti, né, cara? O Verratti, ele tá no top 3 na artilharia do Vasco no século. O artilheiro Pablo Verratti é o mais novo top 3 artilheiro do Vasco no século, empatado com o Elton, que fez 119 jogos com a camisa do Vasco. Verratti leva vantagem por ter feito apenas 106 partidas. Para você ter diferença ali, né? Para você ver a diferença de um atacante para o outro, tendo uma média maior. Para chegar à segunda posição, Verratti precisa marcar mais 11 gols nesta temporada. Cara, que aí empataria ali com o Nenê, né? O Nenê também que saiu do Vasco ali, a galera, o torcedor Vasco não gosta bastante do Nenê, tem um carinho enorme pelo Nenê. Ele que também virou um cara que hoje torce pro Vasco, né? Que é apaixonado pelo Vasco. Olha lá, ó. Primeiro, Romário, acho quase impossível, né? Do Verratti chegar no Romário, né? Então, Romário com 131 gols. Em segundo, vem o Nenê com 63 gols. Não sabia que o Nenê tinha tanto gol assim, não. Depois, em terceiro, Verratti com 52 gols. Passar o Nenê, eu acho que o Verratti passa. A não ser que, bater até aqui na madeira, que ele não se machuque, enfim, né? Até bater na madeira aqui de novo. Elton, 52 gols, Vasco tá empatado com o Elton ali, Vasco não, Verratti tá empatado com o Elton em 52 gols, e em quinto vem o Leandro Amaral com 51 gols, que o Verratti também já passou. Então o Verratti ele deve chegar ali no top 2, né, no top 2 ali, à frente ali do Nenê, né, cara? Pô, pra você ver a importância do Verratti, um cara que joga num time do Vasco que hoje tem certas carências no elenco, né, mas que está sempre fazendo gol. Quando o Vasco precisa dele, ele chama a responsabilidade, tanto no pênalti, tanto dentro de campo, faz gols muito importantes, né, pro Vasco, e pra mim, na minha opinião, é o melhor cabeceador da América do Sul, se não da América do Sul do mundo, tá? Não duvido nada. O Verratti é surreal com a cabeça mesmo. Ele é um excelente jogador. É um baita jogador, Pablo Verratti. Então 11 gols aí pro Verratti ser o top 2 de artilheiro do Vasco no século. A informação que a gente tem, pessoal, é a seguinte, tá? O Voo de Bahia, né, trouxe a informação que é a seguinte. O goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama, teria sido oferecido ao Bahia, tá? Apesar da possibilidade de chegar sem custos de transferências no fim da janela, a operação tem valores elevados nos bastidores. Outro ponto é que o Bahia quer um goleiro para agora. O Léo Jardim já ultrapassou os 7 jogos no Brasileirão. Isso é verdade, né? O Léo Jardim ele não pode atuar mais em nenhum clube brasileiro no Brasileirão, né? Porque ele já fez ali os seus 7 jogos. Então, né, não adianta de nada o Bahia contratar para agora. Seria talvez pro ano que vem, né? Informação importante pra gente saber, cara. A situação do Léo Jardim é aquela, né? A mesma ainda. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar pra tela pra vocês aqui. Aqui, ó. Apesar da cláusula de renovação automática prevista no atual contrato de Léo Jardim com o Vasco, o entendimento do staff do goleiro é de que, em caso de assinatura de um pré-contrato com outra equipe, esta seria invalidada. E isso foi usado como objeto de barganha numa das reuniões dos representantes do jogador, né, que provavelmente estava ali o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Léo Jardim. A ideia seria indicar que o mercado do meio da temporada seria uma possibilidade de saída para o arqueiro.
que é agora do mês que vem, né? O Vasco ali, Vasco não, a janela de transferências vai abrir e tanto o Léo Jardim pode sair, tanto ele pode ficar no Vasco da Gama. Vasco, por sua vez, se vê calçado juridicamente mediante o contrato vigente entre clube e atleta para o arranjo da renovação automática. Conversas entre as partes seguem, né? Então, essa conversa aí, meu irmão, vai demorar ainda a acabar. É uma conversa complicada, que de um lado pensa de uma maneira, do outro pensa de outra. Enfim, é complicado. Léo Jardim é um excelente goleiro. Enquanto ele estiver no Vasco da Gama, a gente vai apoiar 100%. Salvou a gente diversas vezes. Se não fosse Léo Jardim agora, o Vasco estaria eliminado, né, pro Operário na Copa do Brasil. Ano passado, chegamos nas semis da Copa do Brasil também, passando por 2 pênaltis, né, tanto contra o Fortaleza, tanto também contra o Atlético Paranaense. Se eu não tô me enganado, teve outro ou não? Não lembro, acho que não teve não. Foi só Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então, querendo ou não, é isso, tá, gente? Não sei se foi com a Água Santa, foi também? Eu acho que contra o Água Santa também foi pros pênaltis, né? Enfim, ano passado ele salvou, e não só nos pênaltis, mas dentro de campo também, durante a partida ele sempre tá salvando o Vasco, né? Apesar que a zaga do Vasco ela não é das melhores, né? Tem muito tempo, ano passado era Maicon e Léo, então o Léo Jardim ele tomava muito gol, mas a culpa não era nem dele, né? Ele sempre ali salvou o Vasco, querendo ou não. Mas o problema era a dupla de zaga que era do Vasco, que era Maicon e Léo Pelé. Aí quando não jogava o Maicon era o Rojas. Pelo amor de Deus, né? Não que a zaga de hoje é boa, tá? Não que a zaga do Vasco hoje seja boa, Lucas Freitas e João Vitor. Mas na minha opinião é muito superior a Léo Pelé e Maicon, tá? Enfim, importante saber sobre isso é que o Vasco ainda tá negociando, tá conversando com um empresário tanto do Léo Jardim, né? E provavelmente também com o Léo Jardim. Então vamos esperar ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Informação importante pra gente saber. E a informação que surgiu aí do voo de Bahia, não sei se é uma informação validada, como eu falei pra vocês, não sou jornalista nem nada do tipo, então eu não sei, né? Eu não apuro informação, porque eu não tenho com quem apurar. E mesmo se eu apurasse, eu tenho que confiar muito, 100% pra trazer aqui pra vocês, ok? Então, o voo de Bahia colocou ali, ó, Léo Jardim oferecido ao Bahia, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Cara, caso ele saia do Vasco da Gama, ele não renove realmente, eu acho que ele deve ir talvez aí para um Bahia, que tá com dinheiro, propriamente até mesmo pro Botafogo, né, que é SAF, ou pro Palmeiras também, é muito válido que ele possa ir pro Palmeiras, até porque o Palmeiras ele quer renovar, rejuvenescer o elenco, né, até porque o Everton, pô, tá aí, sei lá quanto tempo no Palmeiras, já ganhou tudo, e já tá dando mais falhadas em alguns lances, alguns gols, etc. Próprio Cruzeiro também, né, que o Cássio também não está nos seus melhores momentos. Enfim, o Léo Jardim ele tem mercado tanto no futebol brasileiro e tanto fora do Brasil, né? Então, é importante saber sobre isso. Bom, outro ponto, pessoal, é sobre o Fernando Diniz, né, cara? Olha aqui, ó, o Coutinho ele falou sobre o Fernando Diniz e o ambiente de trabalho que ele tem criado no Vasco, né, o treinador do Vasco. Olha lá, Felipe Coutinho. O Diniz é um cara sensacional. O professor tem mudado todo mundo. Ele tem conseguido tirar o melhor de cada um. No dia a dia, ele é um cara que cobra muito, mas é um cara que sabe a hora de estar ali e apoiar. De dar um abraço nos treinamentos. Ele aumentou o ritmo, aumentou a intensidade e tudo isso. Acredito muito que fará diferença nos jogos. A gente viu a diferença já, né, Coutinho? A gente viu a diferença no jogo aí contra o São Paulo que vocês jogaram. Pô, o Vasco jogou muito bem. A realidade é essa, o Vasco foi muito superior ao São Paulo. Muito superior mesmo. A gente venceu o Melgar por 3-0 no São Januário. Mas eu acho que o Vasco ele dominou do início. Início não, o Vasco começou meio morno no início e tudo mais, depois se encaixou, né? Mas depois ali dos 15 minutos, 10 minutos por ali, irmão, o Vasco foi avassalador. Amassou o São Paulo. A realidade é essa. São Paulo não viu nem a cor da bola pro Vasco. E era pra ter sido uns 4 ali, 5, tá? É que o moleque também acertou um chutaço também no final ali de São Paulo e aí acabou 3-1. Mas, partida muito boa do Vasco da Gama. Elogiei tanto o Felipe Coutinho, que na minha opinião foi o melhor daquela partida. Que partidaço do Felipe Coutinho, né? É isso, né? Que partidaço. O cara jogou muita bola, não só ele, como o Nuno, como o Verratti, quando precisa do Verratti, tanto por cima, tanto por baixo, ele tá lá pra fazer o gol, né?
Excelente partida também, na minha opinião, do Ryan. Cara, o que o Ryan virou com o Fernando Diniz, né? O Coutinho tá falando ali da diferença que é com o Diniz, que era com o Carille antes, etc, né? Com o Carille antes a gente viu que era um Vasco que não tinha criatividade, não tinha nada de diferente. Era um time que chutava no gol, acertava o gol, cruzava na área, se recuava. Enfim, time... Não gosto nem de comentar sobre o Carille. Não como outra pessoa do Carille, tá? Mas sim como ele como treinador. Não acho um treinador ideal pro Vasco. Não sei de onde o Pedrinho, a diretoria do Vasco, tirou da cabeça deles como tratar o Carille. Enfim. E você vê com o Ryan, né, cara? O que o Ryan virou com o Fernando Diniz. Eu vi uma estatística no dia do jogo, inclusive, né, que foi na quinta-feira. Eu vi, coloquei até na tela pra vocês. O Ryan, depois que ele chegou, de que o Fernando Diniz chegou no Vasco, o Ryan ele fez 7 jogos, 3 gols. E tem assistências lá e etc, né? E contra o Fluminense ele não fez gol porque foi no travessão e jogou. Pra mim foi o melhor da partida, tá? Do Vasco da Gama foi o Ryan, na minha opinião, naquele jogo. Enfim, é um moleque muito jovem. Não sei se o Vasco vai vender por agora. O Diniz não quer que venda o Ryan por agora, né? Isso é um pedido do Fernando Diniz. Não sei se o Vasco vai cumprir, né? Até porque se chegar uma proposta ali de 200 milhões de reais, eu vendo na hora, né? 200 milhões de reais pô, dá pra ajudar muito o Vasco da Gama nas dívidas, em contratações e etc. Seria surreal. Seria um sonho o Vasco vender ali talvez o Ryan por uns 200 milhões de reais, né? Mas eu acho difícil. Enfim, é importante falar sobre esse assunto aqui também no nosso vídeo, beleza? Bom, e tá aqui, ó, o Fernando Diniz também colocou o seguinte, eu estou muito contente com o elenco do Vasco. Eu sou muito contente com o elenco do Vasco, vamos fazer movimentos pontuais, né, que é contratar jogadores ali aonde precisa realmente. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação, as pessoas aqui são responsáveis, estamos pagando nossos compromissos em dia. Vamos fazer o que pode ser feito, né? A chegada do diretor que está vindo, né, que é o Admar Lopes, tenho certeza que ele vai nos ajudar nesse sentido. Com a experiência que ele tem, as pessoas daqui são excelentes. Tem uma conexão limpa, com sintonia sobre o que pensamos no futebol, do jogo e da vida também. Então, informação importante pra gente saber aí, Fernando Diniz também que tá feliz, tá contente de estar no Vasco. Eu falei pra vocês que é um excelente treinador, o Diniz é um excelente treinador, mas estava em 2024, foi um dos piores treinadores. O trabalho dele no Cruzeiro foi horrível, no Fluminense também foi horrível. Agora no Vasco ele tá se caminhando ali pra dar certo, graças a Deus, né? Então, gente, é isso. Obrigado pela moral de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Saudações vascaínas. Abraço. A gente tá de volta com nossas lives também, tá? A gente tá de volta com nossas lives aí. Vamos fazer nossas lives aí. Voltar essa semana aí 100%. Beleza? É isso, gente. Obrigado. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. E até daqui a pouco, até amanhã, seja o que for. Tá? Tá tendo conteúdo pra caramba, se inscreve aí no canal, deixa seu like e aproveita pra hypar também, tá? Entra no grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp também tá o link aí na descrição. Tamo junto, gente, abraço a todos.